Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a atuação da Câmara Municipal em 2011. Nesse bloco agora, os nossos entrevistados são os vereadores Marcelo Oliveira e Ademir Enfermeiro. Obrigado por vocês terem vindo aqui ao programa Ponto Final. Eu queria tocar num assunto bem polêmico, até porque esse é um assunto que eu sei que incomoda os vereadores, principalmente os vereadores que fazem um trabalho sério, né? Os vereadores que realmente estão empenhados aí em votar leis, em aprovar leis que são em benefício da população. Quando vocês escutam dizer, né, alguém dizer que essa é a pior composição da Câmara Municipal que Teresópolis já teve, isso te incomoda? Dói, Marcelo? Incomoda sim. Incomoda porque, se a gente for olhar a atuação da Câmara, evidentemente, teve algumas mazelas, evidentemente que teve. Nós tivemos uma renovação de mais de 90% da Câmara. Evidentemente que a inexperiência em alguns fatos pesaram, evidentemente. Isso ficou visível para todos nós, não só para nós enquanto vereadores, mas para a população também. E quando você pega pessoas querendo macular a imagem da Câmara de uma maneira geral, isso aí não acho. Acho que quando você pesa de forma individual e você faz uma análise individual, aí vai avaliar cada vereador com a sua conduta ética, que eu acho que é o principal. Quando eu falo conduta ética, com a maneira de se proceder, não só em plenário, bem como na rua, ou às vezes como estiver presente num canal de televisão, como por exemplo hoje nós estamos aqui, eu acho que é isso que nós temos que avaliar. E aí a gente começa a avaliar uma Câmara que revogou uma lei que tirou, na Câmara passada votou 10 horas na surdina, e o Ademir deve lembrar bem disso, que tirou o deficiente físico de andar ilimitadamente e botou 2 passagens ao dia. Foi a legislatura passada e vocês resgataram isso. Nós resgatamos, botamos novamente ilimitado, revogamos a lei. Tirou o idoso de 60 anos de andar gratuito, também nós corrigimos isso e botamos novamente para andar limitado. Mas existe uma lei federal que corre atrás dessa lei, uma vez ela dada, aí tudo bem, mas nós vamos revogar. Tinha direito, vai continuar o direito. Fizemos um projeto de lei, a Câmara em conjunto, de taxas diárias de veículos que era apreendido, e não sei se você lembra, após 15 dias que o veículo era preso, moto, apreendidos, e que estava com um documento atrasado, ele estava irregulares, tinha uma multa diária após aqueles 15 dias. Então a moto ficava 40, 60 dias preso, ficava quase que inviável, dependendo do veículo que fosse preso, para tirá-lo depois, que a multa era tão grande, era tão alta, que a pessoa não conseguia tirar. Quer dizer, a Câmara também corrigiu isso, fez um projeto de lei e também corrigiu botando uma taxa anual, hoje só de reboque. Uma vez você regularizando a documentação do veículo ou da moto apreendida, você tira. Então foram vários projetos de leis que a Câmara fez em benefício da população. Então você não pode generalizar, né? O generalizar não é legal. Não dá para botar todo mundo no mesmo saco de gato. De maneira nenhuma. Senão fica complicado. Até porque nós temos a história, né? Se você avaliar individualmente cada vereador, você vê a origem de cada vereador e vê que pessoas de bem, tem pessoas de bem ali, pessoas de história, pessoas que vieram de procedência, de boa família. Então, quer dizer, generalizar eu acho que não é legal. Ademir, você, como o Marcelo, e como, né, até o Marcelo destacou, né, pelo menos 10 vereadores, né, houve uma renovação na Câmara, aí dos 12, 10 são de primeiro mandato. Ao longo desses quase aí, né, já são 3 anos, vamos para o 4º ano, a Câmara Municipal era o que você esperava da Câmara Municipal? Quer dizer, você conseguiu, na tua opinião, fazer o que você pretendia na Câmara? A Câmara te decepcionou ou te surpreendeu positivamente em relação ao que o Poder Legislativo pode fazer pela população? Na verdade, não foi a Câmara que me decepcionou, mas a forma como as coisas acontecem. Porque eu achava, por exemplo, que ser vereador, estar vereador, melhor dizendo, era poder fazer um monte de coisa, né? Tantos sonhos, tantas reivindicações, tantas reivindicações mesmo que nos chegavam e que a gente dizia assim: poxa, se eu hoje já posso ajudar não estando lá, imagina eu estando lá, imagina eu estando lá. Mas só que nós sabemos que o vereador não faz, né, nada, obras, por exemplo. O vereador pede, ele é uma ponte entre as comunidades e o Poder Executivo. E em muitas das vezes, e principalmente agora, né, as demandas aumentaram muito depois de 12 de janeiro,
está sendo quase que impossível, quase que está sendo muito difícil, eu entendo, para o Executivo para estar atendendo a todas as demandas. Então, nesse aspecto, realmente houve uma decepção, né? Porque eu achei que a gente chegava lá e ia fazer tudo, né? E executar mais coisas, mas na verdade a função... Não, porque você depende dos outros, né, Marcelo? E é uma das piores coisas que tem você depender dos outros, né? Por isso é que nós, por exemplo, que a gente é oriundo da área de saúde, eu estou há 40, eu saí do Exército, fui para dentro de hospital e não saí, quer dizer, eu só saí quando aposentado. Por isso é que sempre quando as pessoas nos procuram, a gente troca de lugar com elas. Isso é automático, isso não tem jeito. Por quê? Na saúde as pessoas não estão pedindo nada, elas precisam. E o chefe de família está vulnerável, chega com uma criança no colo, querendo ajuda. Eu acho que o Marcelo também atua muito nessa área, a gente não mede esforço para estar ajudando. Para a Amanda levar no hospital, bota no carro, enfim, não é, Marcelo? A gente está sempre, e o nosso gabinete é ali do lado, e a gente tem acompanhado essas demandas que nos chegam lá com volume muito grande. Então, nesse aspecto, a gente se sente até importante, porque a gente está ajudando, está podendo ajudar mais e tal. Mas, no todo, assim, principalmente em relação a obras, está realmente muito difícil. E como o Marcelo tocou, a inexperiência realmente contou muito nesse início. Né? Eu acredito que o Marcelo também, a gente está aprendendo muito ali dentro. Com certeza. Né? E nesse processo de aprendizado, pegando esse gancho até do que você está falando, qual é a tua opinião, Marcelo, a respeito desse ano especificamente? Você acha que esse foi o ano em que a Câmara realmente amadureceu? Houve ali, principalmente com o episódio da cassação ali do prefeito Jorge Mário, houve um resgate ali, houve uma aproximação dos interesses da Câmara com os interesses da população? A Câmara amadureceu? Amadureceu sim, claro. Tudo isso serviu de lição e experiência para todos nós, enquanto população, enquanto vereadores, né, enquanto está fazendo as leis e evidentemente que nós não esperávamos que isso iria acontecer. Eu fui relator da CPI, o Demir foi a vogal, estávamos juntos, atuando juntos. E cada vez que nós atuávamos, ou que nós chamávamos assim, alguém para ir lá e relatar algo, nos surpreendíamos mais com o que era dito. Se você reparar, todo a processante, tudo que foi feito, foi nada mais, nada menos que o Diário Oficial Falsificado, ora constatado pela CPI. Se você olhar, também nós constatamos a irregularidade da contratação do André Kozlovski, também, que era para só fazer, ganhou 500 mil para fazer só a suspensão da questão das precatórias. Então, a CPI atuou muito bem. Tanto que toda a documentação, ora apresentada para processante, foi dada para a CPI. E talvez foi um pouco tardio a ação da Câmara em termo coletivo, porque infelizmente também a Câmara, individualmente, você não consegue fazer nada. Então você tem que reunir os pares e após os pares, usando o dom ali de convencimento e de argumentação, para que convencendo os pares, você possa daí partir de um princípio e tomar uma iniciativa. Sozinho você não consegue fazer nada. O que o Ademir estava destacando, quer dizer, aquela coisa do coletivo. Individualmente é muito complicado o vereador conseguir fazer alguma coisa. Até quando ele elabora um projeto de lei, ele precisa do apoio dos outros vereadores para conseguir aprovar aquele projeto, né? Agora, Ademir, você acha que esse processo de amadurecimento da Câmara, isso é uma questão até que a gente já tocou antes com o Carlão e com o Cláudio Melo, você acha que esse processo de amadurecimento aí que o Marcelo está falando, ele é irreversível? Você acha que daqui para frente não tem mais como a Câmara voltar a ser o que era no passado, assim, vamos dizer, distante às vezes dos anseios da população? Você acha que esse processo realmente não tem volta? Eu acho que não, até porque a população demonstrou uma clareza muito grande a sua força. A pressão popular foi fundamental para que os fatos tomassem esse rumo. Porque embora nós estivéssemos lá apurando aquela coisa toda, mas a pressão popular ela foi fundamental. E então o povo teresopolitano, Marcelo, deu uma demonstração de que está presente, que quer participar, que quer ver efetivamente as coisas acontecerem. Então isso serviu de amadurecimento mesmo para a gente, até para a gente se conhecer melhor. Eu acho que ao contrário do que você abordou no início, eu acho que não é a pior Câmara, não. O Marcelo citou alguns exemplos aqui, né? A primeira coisa que nós fizemos lá foi a questão
dos deficientes físicos, dos portadores de necessidades especiais e daqueles contribuintes naquela faixa etária de 60 a 65 anos, que foi resgatado o seu direito de ir e vir gratuitamente no transporte coletivo. E que a Câmara anterior, né, numa votação lá, conforme bem disse o Marcelo, às 10 horas da manhã, e o doutor Carlão e o Anjinho sempre deixam muito claro isso, que eles não estavam lá naquela o Carlão sessão. Falou isso aqui, ele citou isso. Então eu acho que a Câmara começou com o pé direito, já resgatando esse direito. Nós tínhamos, por exemplo, na nossa área da saúde, nós tínhamos amigos, pessoas que a gente convive, que a gente vem ajudando lá do interior, que tinha direito, em função daquela lei que foi modificada, a 2 passagens. Então ele vinha, por exemplo, a fazer fisioterapia aqui no Hospital São José. E aí, ele não voltava. Ele ia voltar de quê? Então criou-se realmente um impasse. Não tinha. Se ele viesse para várzea com acompanhante, muitas das vezes o portador de necessidades especiais ele precisa de acompanhante, ele só vinha. Então eu acho que essa Câmara marcou, realmente foi um ponto positivo, e vários outros projetos que o Marcelo citou, e então isso serviu de amadurecimento para a gente, sim. Eu vou pedir licença a vocês, o nosso tempo nesse bloco encerrou, a gente é um tema empolgante, porque tem muita coisa aí e muita coisa que a população não sabe, né? Uma coisa que a gente até estava conversando com o Carlão e o Cláudio Mello, é que assim, normalmente os fatos negativos eles acabam tendo uma dimensão, um destaque muito maior do que às vezes os fatos positivos que são produzidos na Câmara e que não chegam ao conhecimento da população, né, Marcelo? Vou pedir licença, nosso tempo encerrou. É isso, é sobre isso que você quer falar, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a gente vai ter mais tempo, daqui a pouco, no programa Ponto Final. Até já!